Glória a Deus, queridos. Que bênção nós estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, na casa do Pai, com os nossos irmãos. A alegria não cabe no nosso coração, tanto que nós somos gratos a Deus por termos essa família, termos um Pai amoroso, termos Cristo como o nosso irmão mais velho, que não se envergonha de nos chamar de irmãos, e termos irmãos tão amorosos e amáveis como você. Você é um aleluia no coração do Pai. Amém? Você é a primícia da criação de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a expressão da graça e do favor de Deus. Você é um homem e uma mulher cheio de fé. Você é um homem e uma mulher cheio de gratidão e misericórdia. Você é um homem e uma mulher intrépido, ousado no Senhor. Você está com a sua vida, com o seu coração cheio dos oráculos de Deus, cheios da palavra de Deus. E por isso, ao abrir da sua boca, vai fluir a palavra, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Você é um homem e uma mulher chamados por Deus, designado pelo Senhor para uma grande obra. Você e eu estamos fazendo grande obra e não podemos parar. E eu creio que nós somos a resposta para essa geração em Cristo Jesus. Amém? E tudo isso nós podemos profetizar, por quê? Porque um dia, Jesus lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, ele declarou em alta voz, dizendo: está consumado. Diga, está consumado. E esse é o nome da mensagem de hoje. E nós precisamos entender, eu vou tentar pregar sem o óculos, nós precisamos entender que as palavras de Jesus no Calvário foram palavras que elas todas foram essenciais, importantes, e é a palavra do Senhor, mas estas últimas declarações, elas são importantes na medida que Jesus estava expirando, Jesus estava morrendo. E as palavras de Jesus sempre foram palavras eternas. Eu não sei quantos se lembram, e você deve se lembrar, o relato está lá em João 6, quando Jesus começa a trazer um discurso um pouco mais duro, não porque não tinha amor e revelação, mas porque o coração daqueles ouvintes estavam endurecidos. Tanto é que o termo duro, ali no contexto, no grego, é uma expressão que diz, não duro de entender, mas duro de aceitar. E aí, quando Jesus traz aquele discurso, depois de ter saído da sinagoga em Cafarnaum, aquelas pessoas que estavam com ele já não estavam mais. E quando ele olha, ele olha e vê apenas quem? Os seus discípulos. E ele diz para os seus discípulos: vocês também irão me deixar? E aí, o mais ousado de todos se levanta, que é Pedro, e diz: para quem iremos? Ou para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, as palavras de Jesus são palavras, diga, eternas. São palavras eternas, palavras que transferem vida eterna. E o interessante nós notarmos que essas palavras que Jesus também liberou no Calvário foram palavras eternas. Até porque as palavras de Jesus, elas eternizam, porque Ele próprio é o verbo eterno de Deus, porque Ele é o amor, e tudo que o amor toca, enriquece, o que o amor produz, permanece. Ou seja, nós precisamos entender que essas palavras lançadas ali, não foram palavras soltas ao ar, mas elas precisavam cumprir um propósito para o qual elas foram designadas, naquele tempo imediato, num tempo futuro, mas também por toda a eternidade. E se nós considerarmos que a morte e a vida estão no poder
da língua, ou seja, de uma palavra lançada, muito mais a palavra que sai da boca de Deus. Ela não pode voltar para ele vazia. Jesus é Deus, diga, Jesus é Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então, quando ele estava declarando, era a palavra do próprio Deus, e essa palavra não pode voltar para ele vazia. Então, hoje nós vamos ver, e nós vamos aqui desfrutar exatamente de uma revelação que está contida num texto de João, capítulo 19, e eu queria que você abrisse nesse texto. Vocês vão projetar aqui o texto? O pessoal da comunicação, vocês podem projetar aqui, de preferência na NAA, amém? Na fonte 125, tá bom? Eu não sei, a Bíblia aqui é só para compor o cenário aqui, porque eu não consigo ler nada nessa Bíblia sem óculos. Ah, pastor, mas o óculos está ali, por que você não usa? Questões nasais, tá bom? Então nós vamos ler aqui, João 19, nós vamos ler do verso de número 28 a 30, amém? Amém ou anem? Hã? Amém. Ah. João 19, do 28 a 30. Só para contextualizar, nós vamos entrar na leitura agora. O capítulo 19 do Evangelho segundo João fala da condenação de Jesus, fala da crucificação de Jesus e fala também da morte de Jesus. Amém? Então, veja que esse trecho que nós vamos ler já está adiantado, já estamos na crucificação, na verdade, na morte de Jesus, porque ele já havia sido crucificado e aqui ele realmente expira. E vamos lá então para o texto. O texto diz aqui: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe entregaram a boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, diga, está consumado. Ele disse, está consumado. Em aramaico ou hebraico, é tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós a lançamos nessa noite, cremos no poder dela por si, porque ela tem poder para gerar fé num coração, e por meio dessa fé nós podemos declarar a libertação, a cura, a salvação. Por isso declaramos todo esse poder redentor dela nesta noite, na vida da sua igreja, de todos quantos se reúnem aqui, ou ouvirem essa mensagem de algum modo. Pai, no nome de Jesus, que todas as mentes estejam cativas, todos os corações estejam receptivos, e que nós estejamos aqui prontos para sermos transformados para a glória de Deus. Usa, Deus, o teu servo como instrumento em tuas mãos. Assim oramos, em nome de Jesus, a igreja diz amém. Então, como eu disse, aqui está o momento da morte de Jesus, quando ele expira. E quando ele está crucificado, e antes dele expirar, ele faz 7 declarações. As 7 declarações, 7 frases, 7 verbalizações de Jesus enquanto ele estava crucificado. E nós vamos caminhar por essas 7 declarações na perspectiva da revelação daquilo que essas revelações apresentam para cada um de nós. Amém? Eu já adianto que a principal delas para a nossa mensagem é a 6ª declaração, que é, diga, está consumado. Quem está comigo aqui? Amém? Fique atento. A primeira declaração que Jesus fez
quando estava crucificado, e Lucas registrou, Lucas 23, 34, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra perdoar, no grego, no original, é a palavra aphiemi, que significa deixar de lado, não considerar mais. É quando a palavra de Deus, em Atos, por exemplo, 17:30, diz: Deus não levou em conta, ou seja, ele perdoou, ele colocou de lado, ele não levou em conta o tempo da ignorância. Agora ele ordena que todos, em toda parte, se arrependam. Na cruz, Jesus não apenas se sacrifica, como também ele intercede por nós. Quando ele está ali, com os pregos nas mãos, ali sofrendo aquele martírio, há evidentemente algo muito poderoso, que é a sua entrega, o seu sacrifício vicário, a sua expiação. Mas naquele momento, mesmo sofrendo em dor, ele encontra tempo e espaço para interceder por nós. Isso é profundo, por quê? Porque ele não imputa a transgressão, não daquilo que eles estavam fazendo, porque era algo terrível e reprovável, levar alguém para o madeiro, mas eles não estavam sabendo que estavam crucificando o próprio Deus. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus também se põe como intercessor, e esta declaração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é uma declaração que profetiza, diga assim, misericórdia. Essa declaração veio do meio do coração do Pai, porque misericórdia é mesocardia, do meio do coração do Pai. Nós também devemos andar debaixo dessa declaração, tendo também misericórdia. Amém? Cadê o povo misericordioso nessa terra aí? A segunda declaração está registrada também em Lucas, no capítulo 23, 43, e é a seguinte: Jesus diz, ainda crucificado, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo para um dos ladrões que também foram crucificados, um a um lado e outro do outro lado. E a palavra também no original para paraíso é paradeisos, que significa um Éden, significa um local de futura felicidade. Ou seja, o Senhor, ele está promovendo ali uma promessa para todos aqueles que morrem nele, aqueles que creem nele, numa bem-aventurança celestial até a sua ressurreição. Esta declaração de Jesus, ela profetiza o quê? Diga, graça. Se a primeira profetiza misericórdia, a segunda profetiza graça, porque é receber vida merecendo morte. Os ladrões mereciam morte, mas um creu e Deus deu vida. Eu e você, nós merecíamos morte, mas nós cremos, agora recebemos vida. A palavra profética é graça, em favor que nós não merecemos. Quantos tomam posse dessa graça nessa noite? A graça salvadora, a graça redentora. A terceira declaração de Jesus na cruz está aqui registrado em João, no texto que nós lemos, nos versos 26 e 27, um pouco antes da nossa leitura. Ele diz para Maria e também para João, seu discípulo amado, ele diz assim: mulher, eis aí teu filho. E diz para João: eis aí tua mãe. Sabe o que Jesus queria? Unir cuidadosa e amorosamente a sua mãe a um dos discípulos mais próximos que ele tinha, que era João. Ele de fato entendeu e mostrou a importância que nós devemos dar à família.
Jesus, ele sabia que João, sendo um discípulo amado, que sabia amar, não teria dificuldades de amar Maria. E uma mulher cheia de graça também não teria dificuldade de amar o discípulo amado. Ele os uniu de uma forma intencional, para que mostrasse que nós também devemos velar, cuidar, amar a nossa família. Família é projeto de Deus. Sabe, essa declaração profetiza algo muito especial. Essa declaração profetiza que família é projeto de Deus. Diga assim: a minha família é projeto de Deus. Agora fala olhando para alguém da sua casa e da sua família e diga assim: você é projeto de Deus. Diga assim: a nossa família é projeto de Deus. Amém, Jesus? A quarta declaração de Jesus na cruz está lá em Mateus 27, 46. Foi quando Jesus, no momento de trevas, no momento sombrio, no momento de agonia, ele diz: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado por Deus? Naquele lapso temporal, sim. Por quê? Porque Deus não nega a sua palavra. Põe para mim aí, queridos, Isaías 59, 2, e nós vamos ver o que aconteceu quando Jesus, ali sendo sacrificado no Calvário, chegou a declarar: meu Deus, por que que o Senhor me desamparou? Isaías capítulo 59, versículo 2, amém? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Naquele momento, Jesus assumiu todo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos. Assumindo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos, Deus é como se tivesse o quê? Virado o rosto, momentaneamente, para Jesus. Momentaneamente. Queridos, alguém disse que a coisa mais flagela, tenebrosa que há no inferno, não é o fogo inextinguível, não é o ranger de dentes, não é o cheiro de enxofre, mas é a total ausência de Deus naquele lugar. Por isso Jesus se agonizou, porque naquele lapso temporal, ele perdeu o olhar do Pai, porque ele estava assumindo o pecado de toda a humanidade. Sabe o que isso nos fala, querido? E por isso eu falo, a gente tem que glorificar demais esse Jesus. Ele fez isso por mim e por você. Isso não é história da carochinha. Isso aqui não é simplesmente uma palestra de autoajuda. Não, isso aqui nós estamos falando de algo histórico que aconteceu e que mudou a história da humanidade e tem mudado a história de cada homem e mulher que está aqui. Porque mesmo nós não sendo merecedores, sabe, Jesus, ele experimentou esse lapso da ausência de Deus, quando ele assumiu na cruz o nosso pecado, mas essa declaração que ele fez profetiza, sabe o que? Redenção. Diga redenção. Diga esta declaração, a quarta declaração de Jesus. Diga a quarta declaração de Jesus na cruz profetiza redenção. Redenção. Redenção é compra, é resgate. Profetiza a redenção, sabe por quê? Porque Jesus foi desamparado pelo Pai para que nós fôssemos amparados por Ele.
Jesus foi desamparado pelo Pai momentaneamente, para que eu e você pudéssemos ter o acesso, a chance de sermos amparados, mesmo sem sermos merecedores, mesmo sem sermos dignos, mas nós cremos. Quantos creem nessa noite? Então você recebeu o amparo do Pai, porque Jesus recebeu o desamparo dele naquele momento lá na cruz. Quinta declaração, João 19, 28, nós lemos: tenho sede. Diga, tenho sede. Sabe, nós falamos há pouco, Jesus é Deus encarnado. E o que significa Deus encarnado? É que ele é ao mesmo tempo ele tem duas naturezas plenas, a saber, ele é 100% Deus e 100% homem. Sabe, e como homem, como 100% homem, ele na cruz pôde sentir sede, porque ele sentia necessidades fisiológicas, ele sentiu a nossa dor, ele sentiu a nossa sede, ele sentiu o castigo no seu corpo. Por isso nós lemos Isaías 53 dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, era para estar sobre nós. Porém, como filho de Deus, ele sentiu sede de justiça, de cumprir a vontade do Pai. Por isso antes, lá em João 4:34, há um registro dizendo, quando ele está lá, junto ao poço de Jacó, naquele contexto da mulher samaritana, ele vai dizer o quê? Fique atento aqui, ó. Ele disse o seguinte: a minha vontade consiste em, o meu alimento, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Então a sede de Jesus, a fome dele era cumprir a vontade do Pai. E essa declaração profetiza que Jesus é a fonte de água viva para aquele que crê. Alguém crê aqui nessa noite? E assim como ele sentiu o desamparo de Deus para que nós fôssemos amparados por ele, ele sentiu sede para poder nos dessedentar, suprir a nossa sede. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Se você crer, você vai experimentar do seu interior fluir rios de águas vivas. Talvez hoje você está passando por uma situação que está trazendo sequidão na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida. Mas eu quero te falar, não seguir por vistas. Todas estas coisas passarão. Os céus e terra vão passar, mas as palavras de Jesus jamais vão passar. E você precisa se empoderar, não dos sentimentos que te deixam numa gangorra emocional, hoje bem, amanhã não. Nós entendemos que temos uma alma exatamente para darmos vazão ao sentimento. Então tem um tempo de tristeza, tem um tempo de luto, tem um tempo de dor, mas nós temos que crer que tem tempo da alegria do Senhor chegar, porque até o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. E aquele que estava em luto precisa tirar essas vestes de lutos na fé em Cristo para receber o óleo de alegria. Porque enquanto eu ficar me vitimizando, ficar me diminuindo e me achando a pior pessoa dessa terra, porque eu tenho só infortúnio, eu não consigo romper para aquilo que Deus tem para mim. E se Deus não te levou, Deus tem um plano maravilhoso para cumprir na sua vida, e Ele quer cumprir, e você está nos planos de Deus. Deus conta com você, embora Ele não precise de nenhum de nós, mas Ele conta com todos nós que creem,
porque Ele agora não apenas saciou a nossa sede, mas Ele fez com que do nosso interior fluísse rios de águas vivas, para descedentar a outros também, a começar da nossa própria casa. Você recebe isso em nome de Jesus? Nós estamos em qual declaração? Na quinta. Pastor, o senhor vai falar a sexta? Não agora, eu vou pular para a sétima, porque de forma didática eu quero deixar a sexta, para fecharmos com ela, que é, vamos dizer, o ápice da mensagem. A sétima declaração e última declaração que Jesus fez, que Ele verbalizou antes de expirar, foi a seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está em Lucas 23, 46. Eu não sei se você sabia, mas esta oração, ou esta declaração, desculpa, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ela depois foi incorporada a uma oração feita por crianças judias em Israel. Olha só que interessante, antes das crianças irem dormir, eles faziam esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque mostrava como Jesus morreu. Como Ele morreu? De modo confiante, voluntário e vitorioso. Eu vou morrer, mas daqui a pouco eu volto eu vou ressuscitar, porque o Pai falou, e o que o Pai falou vai acontecer. Que eu e você possamos também declarar: Pai, nas tuas mãos nós entregamos a nossa vida, o nosso espírito. Isso não é, sabe, falar assim, não tem jeito mesmo, essa vida está difícil, então entrega o meu. Não é isso, você não está entendendo. É você fazer de uma forma voluntária, sabendo quem você está entregando, é o doador da vida, é o que dá a vida, tira a vida, e Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Quantos estão em Cristo? Pelo que consta, Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que morre em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. É interessante. A forma que Jesus entregou o seu Espírito foi de modo, diga, confiante, voluntário e vitorioso. Sabe, nós temos que entender que nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Em essência, o Ricardo, você, nós somos Espírito. E precisamos entregar o nosso Espírito a Deus, no sentido de nos conectarmos confiantemente, voluntariamente, e declararmos a vitória, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, mas parece que eu não estou andando em vitória. Esquece o parece. Pastor, mas eu não estou vendo a vitória. Esquece o que os seus olhos naturais estão mostrando. Ah, pastor, eu não estou sentindo que o vento está soprando a favor. Esquece o sentimento. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz, e Paulo registra dizendo, graças a Deus, graças, portanto, a Deus em Cristo Jesus, que de vez em quando nos conduz em triunfo. É de vez em quando? Esporadicamente? Às vezes, quando ele estiver de bom humor, quando você fizer tudo direitinho, graças a Deus, portanto, em Cristo Jesus, que sempre nos conduz em triunfo. Então você sempre anda em triunfo. Até o pseudo revés que você passa, joga em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou chamado segundo o propósito de Deus. Então essa coisa não é boa, Senhor. Coisas boas e coisas que não são boas vão cooperar para o meu bem. No final, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, Carol? Não é verdade? Vocês estão vivendo isso, né? Ouvi o testemunho lindo, viu? Não é, pastor Rodrigo?
É bíblico isso? Totalmente, né? Tomou posse, Gustavo? Não é de vez em quando, é sempre. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Sabe qual que é o dilema? É quando eu pego de volta. Aí eu pego de volta e fico tentando ordenar a minha vida e comandar a minha vida segundo os meus sentimentos, segundo as minhas circunstâncias e as minhas habilidades naturais. Até ela pode me levar, em certo momento, a obter algumas coisas que aparentemente são vitoriosas, mas o Senhor não tem uma meia vitória, o Senhor não tem um meio triunfo, o Senhor não te fez mais ou menos vencedor, Ele te fez mais que vencedor, Ele te fez mais que vencedor, isso é o que você é, sabe? Então, para com o vitimismo, em nome de Jesus, amém, Jesus? E sabe o que Deus vai falar agora, querido? A sexta declaração. A sexta declaração de Jesus, que foi a penúltima na ordem, mas é a nossa última da ministração, porque de forma didática eu quero que você fixe essa ministração. Hoje eu achei interessante, querido, ninguém é obrigado a fazer isso. Às vezes tem gente que fala, pastor, minha religião não permite ficar postando coisas da igreja no meu Instagram. Tranquilo, querido, você continua crente, está tranquilo. Tá bom? Não precisa fazer, mas eu acho legal quando eu abro o Instagram, eu vejo um irmão que captou a mensagem, depois dá uma frase da mensagem hoje no Instagram dele, hoje tem uma notazinha, ele colocou, está consumado, eu falei, que legal, né? Então você tem que sair daqui com essa frase, está consumado. Pastor, mas eu tenho que pôr no Instagram, meu Deus, não tem, querido, você é livre, você pode, amém? Mas faz reverberar. Deixa eu falar uma coisa com todo o amor, eu queria ter falado isso de manhã, acabei esquecendo. Nós amamos todas as igrejas cristãs, bíblicas, os ministérios, tem muitos pastores amigos meus de outros ministérios, são homens de Deus, nós não temos o monopólio do Espírito Santo, nós sabemos que a igreja que vai subir não é a placa da igreja, Batismo do Amor, é o povo de Deus, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, amém? Não tem dúvida, nós não somos independentes, somos interdependentes, nós cooperamos com a Igreja de Cristo aqui em Uberlândia, com os ministérios para-eclesiásticos, a Missão Vida, por exemplo, a gente envia pessoas para lá, o Lar Levi, que são mantidos por outras instituições ou cristãs, e nós ajudamos, estamos cooperando, vamos ter um ministério de louvor ministrando em culto, fora dos limites, então isso é tranquilo. Só que a minha questão aqui, eu vou tentar dedicar uns 2 minutos, vamos ver se eu consigo, é que você está recebendo alimento, querido, na igreja, sim ou não? Quem está sendo bem alimentado na igreja? Apesar de mim, você está sendo bem alimentado, não é verdade? Não é por minha causa, é apesar de mim, você está sendo alimentado, porque é a palavra de Deus, é a revelação da palavra, porque o dia que eu parar de pregar essa palavra, você fala assim, não, nessa igreja eu não fico. Esse seria um motivo plausível de você falar, não, essa igreja eu não posso me aliançar, não posso ficar debaixo de um legado que não tem base bíblica, mas não é o que acontece, amém? Amém? Então você está recebendo alimento profundo, consistente, o que você daria, o quê? É um mocotó, é uma feijoada, alguma coisa assim, né? Só para quebrar um pouquinho. É um alimento consistente. Agora, assim, com todo o respeito, eu sei que nós temos a nossa vida espiritual, e Deus sabe o que eu vou falar aqui, você é livre para ter o seu momento, e não só pode, mas deve ter o seu momento devocional. O seu momento devocional você vai escavar, você vai fazer a sua leitura pessoal, não tem problema, mas por que não ruminar essa palavra? É uma palavra congregacional, dominical, cheia de ensinamento, bíblica, por que não rumina esta palavra?
Pode até seguir paralelamente a uma outra que o Senhor despertar para você nessa semana, mas por que você não faz reverberar essa palavra? E aí eu quero conselho. Às vezes você está num grupo de célula ou de ministério, não põe aqueles vídeos ou áudios, sabe, que não tem a ver. Replica isso que você está recebendo, compartilha isso que você está recebendo. Recentemente eu vi lá um devocional, aí fui abrir num ministério da Igreja Batista do Amor. Aí, eu sou o pastor Anderson, eu quero dar uma palavra para você. E uma palavra boa, palavra bíblica, cristocêntrica. Só que quem que é o pastor Anderson? Tem algum pastor Anderson aqui na Igreja Batista do Amor, pastor Magela? Tem, pastor Rodrigo? Você está entendendo? Não, você não entendeu, né? Você fala, deixa o pastor Anderson pregar, mas ele tem o púlpito dele lá, gente. Ele tem a igreja dele, ele tem o ministério dele. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje de manhã eu falei para o irmão, sabe quem mais sabe a dieta do rebanho da igreja local? Jesus, né? Mas você acertou. Primeiro é Jesus. Aí Jesus fala com quem? Com o anjo da igreja. Sabe lá em Apocalipse, que vem as cartas para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor? Quem que é o camarada que, a profecia chega para ele, você tem que arrumar a casa aí, sabe onde você caiu e tal, tal. Quem que é o anjo da igreja? É o pastor daquela igreja. Então Deus dá a dieta, a palavra para o pastor da igreja local. Não é porque ele é bom não, é exatamente porque ele é ruim. Ele é fraco, e ele é de barro, mas aí ele põe a glória dentro, para que a glória seja do Pai. Mas como que saiu uma sabedoria daquele homem? Só pode ser Jesus mesmo, é ou não é? Agora preste atenção, pastor, mas é bíblico, é bom. Tem algum nutricionista aqui nessa casa, hoje, agora à noite? Nutricionista, nutrólogo ou nutricionista? Tem aspirante a nutricionista? Me ajudam até onde você sabe. Eu tenho a experiência, a praxis. Falei que eu ia usar 2 minutos, né? Meu pai é mais forte do que eu. Deixa eu tomar uma água. Mas é importante dar esse ensino, gente. Mas amanhã vai ter o pastor Zezinho lá. Gente, eu aviso isso, eu explico nos grupos, mas... meu pai, mas vamos lá, eu não me canso, eu sou pastor não cansa, de cuidar de ovelha, de perdoar 70 vezes 7, pastor não, evangelista, já falei para esse povo aqui, vou embora para Cafarnaum agora, porque aqui em Nazaré está difícil, já preguei, já fiz sinais e ninguém creu, então o pastor não, fica lá, não filho, vamos lá, vai dar certo, vou cuidar de você. E onde estava mesmo? Na nutricionista. Bom, eu me lembro que em 2018 eu perdi 10 quilos, olha, eu sou magro, imagina eu agora com 10 quilos a menos, e sem saber por quê. E uma das coisas que ficou evidente, preste atenção, é que estava faltando algumas vitaminas, alguns sais, na minha dieta. Interessante. Aí a nutricionista, primeiro fui no nutrólogo, e ela em conjunto com a nutricionista, fez toda a medição, meu colesterol estava bom, tudo estava, meu coração, pensei que eu estava tendo um trem do coração, né, porque dava taquicardia, aí tudo bom, ecocardiograma, tudo, foi ver minhas vitaminas meio desreguladas. Então vamos supor, vitamina A é bom? É bom? Vitamina B12 é bom? Ômega 3, proteína, ferro, tá, mas suponha que você está bem de A, B12, ômega 3 e ferro. Para que você precisa dessas vitaminas? Hein, Nutro? Assim, precisa a mais. É claro que você já está tendo a demanda suprida no que você está tendo. Mas para que você precisa dessas? Aí, é a mesma coisa quando você vai buscar comida em outro aprisco, em outro lugar. Vai te dar uma vitamina que não é a dieta que você precisa, da sua deficiência, da conexão que você tem no corpo que você está.
E outra, a gente fica assim, perdido. Pastor fala algo aqui, uma direção, um sentido, vamos nesse sentido, aí o outro fala outra coisa. Querido, você precisa saber aonde você foi plantado, qual igreja você está, qual ministério você pertence. Como eu falei, nós não somos independentes, somos interdependentes, mas eu não tenho dúvida, aqui o Senhor nos chamou, nós temos um legado, nós temos uma voz apostólica e temos uma direção em sentido a chegar. Então, querido, eu creio que o Senhor está dando a dieta para esse rebanho. E se você é rebanho IBA, você vai receber a B12 se precisar, a vitamina A, K, magnésio, ômega 3, o que precisar vai vir e não vai faltar. Você crê nisso? Está faltando? Então não vai faltar, eu creio nisso. Pastor, mas eu sou proibido. Querido, você não é proibido. Pastor, eu não posso. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Querido, você tem que entender o princípio. O princípio. Porque hoje o virtual está nos deixando assim, com neura, de tanta coisa. Eu acho, eu não sei, também cabe uma pesquisa. Também o excesso de algumas vitaminas pode dar um colapso, sim ou não? Aí, ó, diz que sim. Só B12, só cura, libertação. Esse aqui eu gosto. Esse no YouTube bomba, é cura. Excesso de B12, dá. Será que isso acontece ou é só na minha cabeça? Igreja, será que isso acontece ou é só na minha cabeça? Ah, bom, porque eu pensei que eu sou pastor, muito zeloso, amoroso, quero... Não, querido, acontece. Amém? Mas diga assim, está consumado. Está consumado. Amém, Jesus? Está consumado. Sabe o que é estar consumado? Jesus cumpriu a lei com sua vida santa e com sua morte fazendo-se pecado. A sua obra foi perfeita, santa e justa. Sabe o que isso significa? Já não há mais nenhuma obra a ser feita. Está consumado é que não existe mais nenhuma obra a ser feita. Sabe o grande dilema nosso? Preste atenção, querido. A gente foi lá, mas volta aqui. Sexta declaração. Está consumado. Não existe mais nenhuma obra a ser feita de redenção, de resgate, de compra, mas porque eu ainda insisto em fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, é porque isso foi incutido na nossa cabeça, na cultura insana do merecimento. Eu só vou entrar no céu se eu merecer, eu só vou ter a bênção se eu merecer, eu só vou ter isso se eu fizer tudo direitinho. Querido, preste atenção, eu não faço boas obras para ser salvo, porque eu fui salvo, eu fui em Cristo preparado para andar em boas obras. A obra minha, em mim mesmo, é obra má. Eu só consigo executar uma obra boa se eu estiver em Cristo, e para eu estar em Cristo eu preciso me despir de qualquer mérito. Ele me aceita graciosamente, eu apenas preciso crer. Sabe, já não há mais nenhuma obra a ser feita, a obra se completou. Ouça o que eu vou dizer, ao insistirmos em nossas obras para sermos aceitos, dizemos que a obra da cruz não foi suficiente. A obra da cruz foi suficiente? Sim. Sabe o que te mantém de pé hoje? A obra da cruz. Não foi porque você orou muito hoje, não foi porque você jejuou muito hoje, não foi porque você leu muito a Bíblia hoje, foi porque você creu na obra da cruz, ela te está te mantendo de pé. Agora, porque a cruz, a graça, te alcançou, te levantou, te redimiu, te resgatou, te comprou, agora você vai andar nas boas obras de Cristo, não mais para ser aceito, mas para expressar que a sua vida foi transformada pela graça de Deus. Um pecador perdido, que estava morto, mas voltou a viver, que estava perdido e foi achado, agora pode andar diante de Deus, diante dos homens, fazendo uma obra digna, porque é a obra de Cristo e não nossa. Sabe, hoje eu e você precisamos crer que a nossa cura está disponível
Na cruz. Você e eu oramos agora há pouco pela cura. Sabe onde que ela está? Na cruz. Quando Jesus, olha para mim, querido. Quando Jesus, olha aqui, querido. Quando Jesus disse, está consumado, ele disse, não há mais nenhuma obra que deva ser feita para você ser curado. Apenas creia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras, o que é? As chagas, as feridas de Jesus, nós fomos. E o que aconteceu então? Está consumado, isso já foi feito, está disponível. Sabe quem é um crente vencedor? Não é um crente que faz e acontece, não é um crente, sabe, que tem aparência religiosa, como os religiosos da época de Jesus, que, sabe, dizimavam do endro, da hortelã e do cominho, que oravam, sabe, nas praças, que faziam, era uma aparência bonita, mas por dentro era como um sepulcro caiado. Não é essas pessoas, sabe, a pessoa que é vencedora é a pessoa que crê. Quanto mais você crê, mais você vai ser vencedor. Quanto mais você crê que está consumado, ore hoje dizendo, Senhor, eu peço essa cura, mas eu sei que já foi liberada, porque o Senhor disse, tetelestai, está consumado, não existe mais nenhuma obra, não preciso subir uma escadaria, não preciso andar de joelhos, não preciso ter alto flagelo, não preciso nem sequer, ainda que seja bom, fazer boas obras, não preciso fazer indulgências, não preciso, sabe, falar um crentez, não preciso, sabe, fazer tantas coisas, eu preciso apenas crer, porque o desafio da lei é fazer, o desafio da graça é crer. E muitas vezes as pessoas acham que está fácil. Se tivesse fácil, nós estaríamos cheios de crentes vencedores. Não é que é difícil, mas se torna complexo para aquele que ainda quer andar debaixo de autossuficiência, de justiça própria, de mérito. Eu dou conta, eu vou fazer. Eu vou cumprir todos os mandamentos. Aí, os 10 mandamentos a semana eu consegui. Mas não são só 10, pelo que consta, são 613, ali é só a soma, e a Bíblia diz que se você falhar, quebrar um, você se torna réu de todos. Na lei, a lei não veio para dar um atestado de bondade ao homem. Deus, Ele não trouxe a lei, eu sei que está passando um pouquinho, mas eu preciso dizer isso hoje. Deus não estabeleceu a lei que é santa, justa e boa, para falar, como o homem é bom, como ele é perseverante, ele é determinado, ele tem boa vontade, como ele acerta. Não, a lei veio para mostrar exatamente o contrário, como o homem é falho, como o homem é insuficiente, como o homem não dá conta, como o homem é carnal, porque a lei é espiritual, o homem é carnal, Paulo já dizia, e a lei então vem para mostrar que sem Jesus não dá. Você já ouviu essa palavra dizendo, o fim da lei é Cristo? Quem já ouviu essa passagem? O fim da lei é Cristo. A gente ouve ou lê e acha que é o final, tipo, acabou, mas o sentido mais ampliado e conexo é a finalidade da lei é Cristo. A lei veio para mostrar que o homem é falho, carnal, insuficiente em suas más obras, e que se ele não estiver em Cristo, ele não consegue. Então ela vem para mostrar que Cristo é bom, perfeito, conseguiu e disse, está consumado. E todos aqueles que creem nessa verdade, que está consumado, vai ter a bênção destinada àquele que venceu. Essa é a igreja, isso é que a igreja precisa saber, reconhecer e viver. Eu vejo uma igreja Batista do Amor vivendo nessa cidade, na vida, no trabalho, na faculdade, sabe, não autossuficiente, sabe das suas limitações, mas sabe da obra maravilhosa que foi feita na cruz, está consumado, e vai andando, está consumado,
Eu sei que aparentemente parece que está faltando algo, mas está consumado, não está faltando nada. O Senhor Jesus liberou na cruz a cura, o Senhor Jesus liberou na cruz a salvação, o Senhor Jesus liberou na cruz a libertação, o Senhor liberou na cruz a provisão. Aliás, Ele me fez assentar em lugares muito, muito alto, que eu jamais poderia alcançar. Quando Ele subiu, Ele me fez assentar com Ele nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai, e hoje Ele não está rancoroso comigo. Pelo contrário, eu creio no seu amor, e hoje Ele intercede por mim diretamente ao Pai, dizendo: está consumado, esse pecado eu já cobri, já paguei, está consumado, eu libero a cura sobre esse corpo, está consumado, eu libero a salvação para aquele que crê, está consumado, eu libero a libertação para aquele que quer e busca. Está consumado. O está consumado é exatamente para nós não insistirmos nas nossas obras, mas sermos agora totalmente receptivos à obra de Cristo. Essa declaração está consumado profetiza descanso das nossas obras, porque o homem não tinha descanso. Por quê? Porque a obra da lei, ela veio para mostrar que pecado é pecado, ela veio para revelar a natureza carnal do homem, e quanto mais ele fazia obras carnais, e no final, mesmo de boas intenções, e não adianta, ninguém entra no céu com boas intenções, o homem, mesmo querendo acertar, ele falhava. No final, o que tinha? Exaustão e decepção. Hoje você não está mais debaixo da lei, a lei está dentro de você, porque Jesus cumpriu a lei e os profetas, e Ele agora cumpriu para que você fosse achado diante de Deus, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede da fé. É como se Jesus cumprisse tudo e desse o benefício do cumprimento dele para você que crê. Creia. Pastor, mas o crente vai ficar relapso. Quanto mais você crê nisso, menos relapso você vai ficar. O crente vai ficar folgado. Quanto mais você crê nisso, menos você vai ficar folgado. Mas o crente vai ficar carnal. Quanto mais crê nisso, mais espiritual você fica, porque você vai saber que, inclusive, quando ele falou que está consumado a sua libertação. Tetelestai é porque você foi liberto, a dívida está paga, você não tem mais dívida nem com a morte, você não tem mais dívida com este mundo, e você não tem mais dívida com o pecado. Você recebe isso nessa noite? Então diga: está consumado. Diga: tetelestai. Fica de pé no seu lugar. Eu queria orar com você. Pode fazer só o fundo instrumental mesmo nessa hora. Eu queria orar com a igreja. Eu queria orar com você nesta noite. Só para aqueles que querem romper, sair desse caminho, desculpa o termo, mas é esse mesmo, neurótico, da cultura do merecimento, e de tentar fazer tudo para agradar e ser aceito. Pastor, mas eu não tenho que agradar a Deus. Sabe como você agrada a Deus? Acreditando na sua palavra, tendo fé. Eu pensei que se eu fizesse tudo certinho eu ia agradar a Deus. Não necessariamente. Porque pelo que consta, sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu fizer uma coisa sem fé, eu estou pecando. Mas quando eu creio, eu agora sim agrado a Deus. Então eu quero falar para você que quer sair da cultura do merecimento insana, da neura de procurar tentar acertar tudo. Não que você não vai procurar fazer as coisas certas, não é isso, mas você vai viver diferente. Eu já fui aceito, eu já fui perdoado,
eu já fui amado, eu já fui salvo, agora eu vou andar como tal, porque eu não preciso mais desses pratos de lentilhas, desses manjares do mundo, porque eu sou livre, eu sou salvo, eu sou amado. Eu não preciso vender a minha inocência, o meu amor barato para qualquer um, porque o meu amado, ele morreu por mim por amores. Então, só para aquele que quer, vai colocar a mão no coração e nós vamos orar juntos, para você romper, para você sair e você andar, sabe, celebrando as declarações de Cristo, especialmente tetelestai, está consumado, no meu trabalho está consumado, e você vai ver o sobrenatural acontecer. Sabe, há pessoas que estão tristes, há pessoas que estão magoadas, ressentidas, precisa do tetelestai, a revelação do está consumado. O que você está esperando acontecer? Ei, se posiciona em fé e diga: tudo que eu preciso para mudar a história da minha vida já está consumada na cruz de Cristo. Há pessoas que não estão rompendo no ministério, porque ainda se veem indignas. Evidentemente nós não estamos falando para fazer vista grossas ao pecado, estamos falando aqui para que você se convença pela fé de que isso não faz mais parte da sua vida, da sua natureza. Você não precisa mais disso, você não precisa se vender, você foi comprado por preço, e agora você só se posiciona e fala: apesar de mim e dos meus erros pretéritos, o Senhor me perdoou, me salvou, derramou graça, e agora eu vou debaixo da graça, porque está consumado, a obra foi feita, tudo que eu preciso para exercer o ministério, Ele já fez, e eu me apresento. Pai, em nome de Jesus, vai ministrando aos corações nesta noite. Há uma revelação diferente nesta noite, há uma palavra diferente nesta noite, há um conceito diferente, talvez para alguns aqui. Pai, no nome de Jesus, quantos de nós às vezes espera algo transcendente acontecer, algo talvez assim tão diferente acontecer, mas o que nós precisamos não é apenas de algo transcendente, nós precisamos de uma palavra para lançarmos a nossa rede. Pai, que esta palavra de João 19:30, está consumado, tetelestai, agora seja impregnada nos corações aqui, seja arraigada nos corações aqui, na mente, que essas pessoas, esses irmãos verbalizem, porque a fé fala, mas que andem sob as águas pela fé, na palavra que diz está consumado, que elas não mais se rendam à escravidão do mundo, do pecado, tampouco da morte, mas agora vivam a vida de Deus, em nome de Jesus, que elas alcancem o favor que não tem medida, porque fazendo por merecimento, ainda na carne há um limite, e esse limite nunca é suficiente, mas que elas se movam no Espírito, e debaixo da palavra profética de está consumado, não haja limites para ela alcançar aquilo que o Senhor designou para ela agora, e ela possa ver o milagre acontecer, e não terá dúvida que é o Senhor, por meio da graça que está concedendo. O Senhor está estendendo as tendas, o Senhor está dando vitória, o Senhor está promovendo, o Senhor está curando, o Senhor está salvando, o Senhor está libertando, o Senhor está reatando, o Senhor está solidificando, o Senhor está liberando, o Senhor está dando direção, o Senhor está dando bom siso, sabedoria, clareza, o Senhor está dando uma voz profética na casa, para ser uma bênção, um arauto ali. Pai, em nome de Jesus, nós estamos liberando agora uma palavra para essa igreja, que é uma igreja de vencedores. Os vencedores não são pessoas que são super-heróis,
mas são homens de fé, heróis da fé, que creem na palavra, creem nos profetas para prosperar. Pai, no nome de Jesus, que assim seja, porque está consumado. E aquele que crê, diga amém. Diga: está consumado. Diga: tetelestai, está consumado. Amém. Você recebeu essa palavra? Alguém aqui ainda não tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador e deseja receber hoje? Alguém? Eu quero receber Jesus. Nunca fiz uma confissão dizendo: Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador. Alguém deseja fazer essa confissão aqui nesta noite? Ou alguém que um dia tendo feito, mas se afastou, se distanciou, se desviou da casa do Pai, se desigrejou, ficou como pródigo e hoje voltou e sentiu a alegria de ser recebido pelo Pai novamente. Alguém aqui está nessa condição e quer se reconciliar com o Pai? Alguém? Amém, que bênção. Resta-nos então andar dessa forma, crendo. Amém. A palavra é: se você quiser falar em hebraico, pode falar o tetelestai. Mas se quiser falar no bom e velho português, está consumado. Vamos falar assim: tetelestai, está consumado? 1, 2, 3. Tetelestai, está consumado. Vão na paz, tenha uma semana de bênção e vitória, no nome de Jesus. Perdoa os minutos que eu passei, mas depois de 14 dias, 18 dias, 2 domingos sem vir a essa igreja amorosa, foi maior do que eu. É bênção demais estar com vocês, amo vocês. Vou correr lá para frente para abraçar vocês. Aqueles que não são ninjas, vou abraçar vocês.